Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar a falar, até para aproveitar a galera que já entrou. Conforme o pessoal for entrando, eu dou uma recapitulada. Então, novamente, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre a nova taxa Selic, né? O que fazer agora com a nova taxa Selic. A principal convidada, o principal assunto do dia ainda não foi disponibilizado. Normalmente, o Banco Central divulga essa informação um pouco mais cedo, a gente está no aguardo, né? Então, para quem já está a par, e para quem também caiu meio de balão aí, está tentando entender o que está rolando, o que a gente está esperando hoje, tá? Qual que é a expectativa do mercado? Hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil, tá? Vou entrar em mais detalhes para que ela serve, como ela funciona, mas hoje ela está no patamar de 13,75%, tá, pessoal? Vindo aí numa escalada aí desde a época da pandemia, né, de 2020, 2021, vindo lá de baixo dos 2%, subindo até os atuais 13,75%, tá, pessoal? E o que o mercado aguarda hoje? Basicamente, a gente tem uma divisão no mercado, uma pequena maioria, na verdade, aposta na manutenção da Selic em 13,75%, tá? E uma outra parcela do mercado, um pouco menor, digamos assim, apostando aí em mais um aumento, né? Com um aumento num grau menor, um aumento de 0,25%, passando aí para 14% ao ano, tá? O que isso pode significar, tá, pessoal? Vai depender muito, primeiro, realmente do que o Banco Central divulgar e principalmente do tom da ata do Copom, que a gente vai saber semana que vem, tá? Para a gente entender se o Banco Central realmente enxerga esse movimento da taxa Selic como um fim do ciclo de alta, ou se ele ainda vai se manter, digamos assim, vai ser um pouco mais conservador do ponto de vista, vamos ver os próximos indicadores e entender o que está acontecendo e para a gente realmente decidir se acabou o ciclo de alta ou se a gente vai manter ou até mesmo subir um pouco nas próximas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Novamente, boa noite para quem chegou, Alex, Ruiz. Dado que a gente não tem a Selic ainda, eu quero começar a falar um pouco sobre tudo que rolou fora aqui do Brasil, né? Para quem não sabe, hoje, como o mercado chama de super quarta, tá? O que é a super quarta, para quem não conhece? A super quarta é um dia, digamos assim, especial que acontece aí periodicamente, tá? Onde no mesmo dia, nessa quarta-feira, a gente tem duas autoridades monetárias, tá? Que são os bancos centrais do país, o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, e o Banco Central aqui do Brasil, tá? Decidindo a sua nova taxa básica de juros, tá? Ou seja, dando aí os sinais de um dos seus principais instrumentos de política monetária, tá? E hoje, nos Estados Unidos, né, a gente já recebeu essa informação, hoje às 3 da tarde aqui no horário brasileiro, a gente soube que o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, toda a entidade em si como um todo, divulgou um novo aumento, um aumento forte na taxa de juros americana, tá? Um aumento de 75 pontos base, 0,75 pontos percentuais, tá? Aumentando aí a taxa de juros americana, tá? A taxa de juros americana, diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil, ela trabalha numa faixa, tá? A taxa básica. Hoje, até antes da divulgação da nova Fed Rate, né, da nova taxa de juros americana, a gente trabalhava aí, os Estados Unidos estavam numa faixa de 2 a 2,25, desculpa, de 2,25 a 2,50% ao ano, tá? E agora passou mais 0,75%, passando aí de 13 para 14, passando de 0,75 de 3 para 3,25%. Beleza, pessoal? Então vamos lá, acabou de chegar a notícia quentinha aqui, a Fê aqui, minha mega ajudante aqui me informou aqui, o Copom acabou de divulgar, então, taxa de juros mantida em 13,75%, tá, pessoal? Então, digamos assim, como eu estava comentando um pouco mais cedo, a maioria do mercado, podemos dizer que acertou, né? Então, temos aí a taxa básica de juros aqui no Brasil mantida em 13,75%, tá? Então, vamos, agora que a gente já tem todos os números, né? Vamos recapitular aqui, recomeçar algumas coisas e até aproveitar também que entrou mais gente aí, sejam todos bem-vindos, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar um passo para trás, né? Como eu falei, hoje a gente tem um evento
digamos assim, global, né, que afeta tanto aqui o Brasil quanto os Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, a divulgação da nova taxa básica de juros, a Selic, que a gente acabou de saber um minuto atrás que ela foi mantida em 13,75%, tá? E também nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, houve um aumento na taxa de juros, um aumento de 75 pontos base, 0,75%. Agora a taxa de juros nos Estados Unidos trabalha aí na faixa de 3 a 3,25% ao ano, tá? Pelos números, vocês podem ver, a magnitude é muito diferente, né? Aqui no Brasil, a gente já está acostumado a altas taxas de juros, 3% lá nos Estados Unidos já é considerado uma taxa de juros muito alta, mas o que isso vem mostrando para a gente, tá? Hoje, tanto Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista de política monetária, né, de taxa de juros, de controle da inflação, eles vivem momentos muito distintos, tá? O Brasil, ele já passou por um período, né, digamos assim, pelo pico, pelo menos é o que a gente vê nos indicadores, né, de inflação, né? Então, quem se recorda, no começo do ano, a gente teve aí inflações passando de 2 dígitos, 10, 11, quase 12%, tá? E o Banco Central, justamente para combater essa inflação, né? E aí o Brasil realmente tem até mais experiência que os Estados Unidos nessa parte, né? Já se antecipou e começou realmente esses aumentos na taxa de juros periodicamente, tá? Até por isso que, como eu comentei mais cedo, por isso que a Selic saiu de 2% lá embaixo, chegando aí até os 13,75%. E hoje a gente já vê reflexos, né, desse aumento da taxa de juros na própria inflação, né? Nos últimos 2 meses, por exemplo, a gente já está vendo deflação, né, mês a mês, no preço dos produtos em geral, tá? Então, o Brasil já passou por essa inflação muito alta, a inflação ainda está alta, mas abaixo do pico, já fez esse trabalho de escalada de taxa de juros para combater a inflação, e agora com a manutenção de 13,75%, começa a ficar mais claro de que estamos realmente chegando no topo, né, no final do ciclo da alta de juros. Novamente, falei isso mais cedo, né? Vai depender muito também da ata do Copom na semana que vem, né? Então, o que é a ata do Copom? É um documento que o Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central ele divulga, né? Onde basicamente ele entra em detalhes o que os integrantes do comitê pensam, né? O que os integrantes do comitê pensam quanto à inflação, quanto a juros, quanto a crescimento, tá? Para a gente ter aí um norte melhor, né? Um cheiro melhor do que a gente esperar para os próximos encontros, né? Poxa, chegou ao final, é indicativo aí que vai ser mantido, já pode talvez começar a reduzir já no próximo, que eu acho um pouco provável, mas na ata do Copom a gente vai ter mais detalhe. E por que eu estou fazendo esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos? Porque os Estados Unidos está num momento totalmente diferente do nosso. Ele está, digamos assim, há uns 6, 8, 10 meses atrás, como nós estávamos há 10 meses atrás, né? Então, assim, os Estados Unidos, para muitas pessoas, começou a reagir tarde, né, para o aumento de inflação. Desde o ano passado se via um aumento de inflação nos Estados Unidos, e o próprio Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve americano, na época usou alguns termos, né, que a inflação era uma inflação transitória, né, que com o passar do tempo a gente viu que não era tão transitória assim, né, era realmente mais permanente. Então, o Fed, diferentemente aqui do Banco Central, ele está pouco a pouco, ele está percorrendo um caminho que a gente já percorreu aqui no Brasil, né? Então, ele está nessa escalada de juros, né? Hoje, então, por exemplo, como eu comentei, a taxa foi aumentada em 0,75% e já tem sinais claros, de acordo com a comunicação, de que em novembro, tá, que é o próximo encontro do Fed, vai haver um novo aumento de 75 bips, né, de 75 pontos base. Tá? Então, são momentos muito diferentes aqui, Brasil e Estados Unidos, digamos assim, os Estados Unidos está atrás do Brasil na linha do tempo de combate à inflação, né, de taxa de juros, mas é um filme que aqui a gente já conhece bastante. Tá? Então, aconteceu, tudo isso rolou hoje no mercado financeiro, tá? Então, assim, passei um pouco dos números, tá? Do que rolou nos Estados Unidos, o que rolou no Brasil. Para quem chegou, já sabe o que acontece, saber as novidades e entender um pouco melhor primeiro, conhecer a nova taxa Selic, no final dos contos não vai ser nem nova, né? A taxa foi mantida, e também entender o que rolou lá no Fed hoje à tarde nos Estados Unidos, tá? Agora, eu quero dar um passo para trás e dar alguns detalhes para vocês, o que tem por trás de tudo isso, tá?
Se eventualmente tiver alguma pessoa aqui que ainda não conhece os termos, está começando a investir agora, ou quer começar a investir, pô, Renan, não tenho nem ideia ainda o que é taxa Selic, eu sei mais ou menos um pouco Selic, CDI, não entendo muito bem. Quero dar um passo para trás para falar um pouquinho do que tem por trás de tudo isso, tá? Então, primeiramente, o que é a taxa Selic, né, aqui no Brasil? Vamos focar agora, voltar aqui para o nosso universo aqui no Brasil, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros, tá? Que é definida como hoje, né, pelo Banco Central periodicamente, tá? Essa taxa básica de juros é, digamos assim, o piso para uma série de operações de investimento, de financiamento, tá? Então, por exemplo, como a taxa de juros que nós temos hoje, que foi mantida, de 13,75%, por exemplo, quando você vai investir em títulos do Tesouro Selic, por exemplo, tá? Aqui é a famosa LFT, né? São os títulos mais conservadores, né? Dado que o risco o risco do credor, né? Do devedor, no caso, é o próprio Tesouro Nacional. A sua remuneração é a Selic, né? Que a grosso modo é o que a gente chama de a taxa livre de risco, tá? Não é exatamente 100% livre de risco, mas é muito perto disso, tá? E essa é a base, né? Ou seja, o investimento mais seguro que nós temos hoje rende aí 13,75% aproximadamente, tá? E aí todos os investimentos a partir deles, né? Aquele um pouco mais arriscado, um pouquinho ainda mais arriscado e assim por diante, todos vão partir teoricamente aí de 13,75%. Então, por exemplo, quando você investe num Tesouro Selic, onde o seu devedor é o governo, né, o Tesouro Nacional, que é um devedor teoricamente não vai te dar um calote, você tem um nível de risco, você tem uma remuneração de 13,75%. Por exemplo, se você vai investir, por exemplo, em um CDB, por exemplo, de um banco médio, um banco menos conhecido, você vai correr um risco maior que aquele banco não te pague de volta, por mais que tenha FGC e tudo mais, porém o risco é maior do que o Tesouro Selic. Então, espera-se que você tenha uma rentabilidade maior do que os 13,75%, tá? E do ponto de vista contrário, né, pensando em crédito, financiamento, né, a lógica é a mesma. Então, por exemplo, se você está com numa situação onde, por exemplo, você vai ter que pegar um empréstimo, ou você vai financiar um imóvel. Então, por exemplo, você fazer o financiamento imobiliário, por exemplo, vou financiar um apartamento. Você financiar um apartamento hoje, do ponto de vista de taxa de juros, quanto você vai pagar de juros, é muito, muito mais caro do que era 2 anos atrás, em 2020, quando a Selic estava em 2%. Por quê? Quando a Selic estava lá em 2%, a taxa que o banco te cobra no financiamento, ela partia daqueles 2%, mas lá todas as taxas embutidas, que davam um custo efetivo total de, sei lá, vamos chutar 6%, 7%, por exemplo. Hoje, o raciocínio é o mesmo, mas você tem um piso muito mais alto, né? Então, você vai começar um financiamento, um empréstimo, por exemplo, 13,75% ao ano é a base, né? Porque é a taxa, como eu falei, o seu credor não tem por que te emprestar dinheiro a uma taxa menor do que ele poderia emprestar para o governo, por exemplo, recebendo a taxa Selic, tá? Então, primeiramente, por que eu falei tudo isso? A taxa Selic é, como eu falei, a base, tá? Para todas essas operações, investimento ou financiamento, tá? Mas por que ela subiu tanto nos últimos anos, né? Por que ela saiu de 2% para 13,75% com essa taxa que foi mantida hoje, tá? Para quem não se recorda, né? Quando a gente chegou lá, a gente já teve picos, já teve um pico muito próximo desse de 13,25%, 13,75%, a gente chegou a mais de 14% lá na época do governo Dilma, e desde então essa taxa foi caindo, e beirando aí, chegando aí pré-pandemia, algo em torno de 6% ao ano, tá? Quando explodiu toda a questão de pandemia, 2020, 2021, a gente passou tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, o que acontece? Muita gente ficou em casa, muita gente perdeu emprego, muita gente, empresas não tinham como trazer seus funcionários para o trabalho. Então, de alguma forma, o governo, né, com a sua política monetária, o Banco Central, precisava, de alguma forma, incentivar a economia. Porque imagine, né, vocês se recordam, obviamente, as empresas pararam, as indústrias pararam, o PIB do Brasil foi lá para baixo, a economia desaqueceu de uma forma muito, muito forte. Então, uma maneira que o Banco Central tinha para estimular a economia era reduzir ainda mais os juros, né? Então, os juros que naquela época beiravam aí os 7%, 6%, foram caindo durante todo o período de 2020, 2021,
caindo, batendo até os 2%, que em determinado período era inimaginável, né, chegar tão baixo assim, mas justamente para auxiliar aí a população, o empresário, a indústria em si, o país, a economia, pelo menos, girar um pouquinho nesse período, tá? Somado a isso, a gente teve toda aquela questão de Auxílio Brasil, né, os cheques que foram enviados aí para as pessoas que se encaixavam no plano, fazendo com que houvesse mais dinheiro circulando, né, mais reais circulando na economia. Essa junção de tudo isso, né, taxa de juros baixa e muita oferta, né, ou seja, do ponto de vista de dinheiro, né, tem dinheiro sobrando na economia, com o tempo isso só tem um resultado, que muito se falava na época, algumas pessoas duvidaram, mas digamos assim, a conta chegou. E esse resultado é a inflação, não tem como fugir disso, né? As pessoas ficaram mais tempo em casa, com condições de financiamento muito mais baratas, né? E muitas delas recebendo um cheque aí de, sei lá, 400, 500, 600 reais para poderem gastar, né? Então, assim, o consumo aumentou, a demanda aumentou, a oferta não acompanhou, a inflação foi aumentando, como a gente tem visto aí nesses últimos anos, tá? Então, a taxa Selic é uma das maneiras do governo combater a inflação, o Banco Central combater a inflação, né? Esse é uma das principais funções do Banco Central, né? Através dos seus instrumentos de política monetária, e a taxa básica de juros é apenas um deles, né? A gente tem alguns outros que não vem ao caso hoje de falar aqui. Um dos principais objetivos dele é combater a inflação. Então, como a Selic chegou num nível tão baixo e começaram a vir os sinais de inflação cada vez mais acumulando e mês a mês crescendo cada vez mais rápido, o governo central, beleza, agora é hora de virar a chave, jogamos lá para baixo para estimular a economia, agora beleza, passou a pandemia, teoricamente estamos bem melhores aí, agora a gente tem que dar uma segurada, porque o pessoal está gastando, a gente tem muito mais demanda do que oferta, ou seja, os preços dos produtos, dos bens e dos serviços vão aumentando cada vez mais e a economia não acompanha, né? Vai ficando cada vez mais difícil acompanhar. Isso tem todo um impacto também de inflação de salários e tudo mais, que eu também não vou entrar em detalhe para a gente não tornar isso muito complexo. Mas, como eu falei, a taxa Selic, o objetivo dela, um dos principais objetivos é combater a inflação. Então, por isso que, com essa inflação alta, por isso que a taxa Selic vem aumentando, teve aí mais de, sei lá, 15, 16 aumentos consecutivos, parando hoje, tendo aí uma manutenção de 15%, de 13,75%, tá? Então, quais são os impactos, né? Como eu comentei mais cedo. Tem um impacto, isso pesa no bolso de quem tem dívida, do ponto de vista, poxa, tem um empréstimo, vou emitir uma nova dívida, tem um financiamento, por exemplo, vou emitir um novo financiamento, uma Selic mais alta faz com que o custo de crédito fique mais alto, tá? E, teoricamente, os ativos de renda fixa também ficam mais atraentes, né? Hoje, com a taxa Selic foi mantida, isso não vai ter nenhum efeito, de fato, prático, né? Do ponto de vista de rentabilidade, mas vide a quantidade de pessoas que entraram nos investimentos na renda fixa nos últimos anos, né? É um movimento inverso do que a gente viu durante a pandemia. Durante a pandemia, com taxa Selic indo lá para baixo, a Bolsa se antecipando, a gente viu a Bolsa de Valores se valorizando, né, cada vez mais, tendo cada vez mais investidores, pessoas físicas na renda variável, e agora o ciclo se inverteu, né? Tudo anda em ciclos, né? E a taxa de juros é a mesma coisa. A taxa de juros foi subindo, com o tempo ela foi se tornando mais atraente, temos aí cada vez mais investidores na renda fixa, tá? E aí o que eu quero trazer também aqui para vocês, né? Uma pergunta que o mercado vai se fazer, já está se fazendo, né? Até quando a taxa Selic vai subir, né? Ou vai ficar alta, no caso, né? Poxa, será que essa manutenção de 13,75%, né? Como eu disse, a gente vai saber isso melhor quando a gente ouvir o Roberto Campos Neto, quando a gente lê a ata do Copom, mas será que com essa manutenção o governo, o Banco Central, ele pensa em realmente ser seu pico e manter essa taxa por um tempo e depois começar a cair, ou não? Isso é só o Banco Central decidiu manter, mas pô, vamos lá, vamos até a próxima reunião em novembro, tem muito indicador para sair, tem indicadores de inflação, IPCA, IBCBR, GPM, temos aí prévia de PIB, indicadores de crescimento, vendas, muitos indicadores que são úteis, né, são necessários para que o Banco Central faça aí a
as suas análises, né? Então, assim, a gente vai saber, com o passar do tempo agora, se não tem uma resposta clara se esse é o pico ou não é o pico, tá? Eventualmente até, a gente não sabe se, por exemplo, se a gente voltar a ver pioras na inflação, por exemplo, né, pode até mesmo ser necessário o Banco Central voltar a aumentar. Não quer dizer que uma taxa que foi mantida durante 1, 2 ou 3 encontros, ela não possa ser aumentada novamente. Porém, não é muito o que a gente espera, tá? Então vai depender muito aí do que a gente vê nos próximos indicadores e, novamente, na ata do Copom. Beleza? E aí, como que isso afeta, né, os nossos investimentos? Então, vamos falar novamente focando aqui na taxa Selic, tá? Então, poxa, como a taxa Selic foi mantida, né, os 13,75%, teoricamente não vai haver mudança no cálculo, né, da rentabilidade da maioria dos investimentos, mas eu quero falar aqui, pelo menos, sobre alguns ativos aqui que têm impacto quando existem aí movimentos bruscos, né, movimentos na taxa de juros, como a gente viu, né? Então, assim, a gente já viu um movimento de subida muito alto e, eventualmente, a gente espera que, com o passar dos meses, em algum momento essa taxa vai diminuir, só que muito provavelmente não num ritmo tão rápido, né? Algo tão provavelmente uma queda mais aos poucos, tá bom? Beleza, vamos lá. O que a gente pode falar, então, sobre ativos de renda fixa, tá bom, pessoal? Vamos falar, então, primeiro sobre os títulos do Tesouro, tá? Para quem está começando aí a investir, quer começar pela renda fixa, os títulos do Tesouro Nacional, né, através do Tesouro Direto, são sempre um bom início, né, um bom indicativo para você sentir o mundo dos investimentos, como funciona, tá? Para quem não conhece, o Tesouro hoje ele oferece 3 tipos de investimentos, tá? Que é o Tesouro pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, tá? Tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, é um título onde você, ao investir, você já tem uma taxa de rentabilidade pré-fixada, tá? Obviamente, lembrando que essa taxa você vai receber essa taxa se você segurar o ativo até o vencimento. Se você quiser fazer marcação a mercado, esse tipo de coisa, aí você vai ter que atuar de uma forma diferente. Porém, quando você compra aquele título, você já sabe que no vencimento você vai receber aquela rentabilidade, tá? E aí, no momento de investimento, para você analisar um tesouro pré-fixado, ou até mesmo um título privado que tem uma rentabilidade pré-fixada, você tem que pensar o seguinte, né? Se você investir num título com uma determinada taxa pré-fixada, para você ter algum tipo de lucro, né? Você precisa que a taxa Selic atual e principalmente no futuro próximo, de acordo com o prazo do investimento, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa taxa seja menor. Concorda? Porque se você, por exemplo, fixou lá, hoje a gente tem a taxa Selic a 13,75%. Se você investir, por exemplo, num tesouro pré-fixado que está pagando 12%, teoricamente, você está ganhando 12% quando você poderia estar ganhando 13,75%. Tá? Porém, se você pensar, desculpa, se você pensar, começar a olhar para um futuro mais próximo, talvez daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter que refazer essa conta. Por exemplo, hoje, a expectativa do Boletim Focus, né, que é um documento, é um relatório que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, com um apanhado das opiniões de vários especialistas do mercado. Hoje o Boletim Focus, ele espera, né, estima que no final de 2023 a gente vai ter uma taxa Selic de 11,25%, tá? Óbvio, isso é estimativa, isso a gente não sabe se vai se concretizar. Porém, voltando novamente, então se você conseguir um título pré-fixado que te pague, por exemplo, 13% ao ano, tá? E o vencimento é daqui a 1 ano, final de 2023. Estou falando um caso hipotético, tá, pessoal? Só para ilustrar. Se você travar uma taxa de 13%, sendo que a partir de determinado momento você vai ter uma taxa Selic de 11,25%, você ganhou aí essa diferença, tá? Óbvio, isso você tem que entrar muito mais no detalhe, envolve questão de prazo, quando você entrar, preço de compra, esse tipo de coisa, mas a lógica é essa, tá? E aí, no caso, o inverso é verdadeiro, né? Lá atrás, quando a taxa de juros estava em 2%, era uma loucura você comprar um título pré-fixado, né? Você pré-fixar uma taxa, por exemplo, de 2%, sendo que havia expectativa de crescimento da Selic, né? Seria um grande erro, tá? Um outro título do Tesouro que a gente tem relacionado aqui à taxa Selic é o próprio Tesouro Selic, tá? Que não vai acabar tendo grandes mudanças, que ele é um título pós-fixado, ou seja, ele rende a rentabilidade da Selic, mais um determinado spread,
Então, a taxa Selic foi mantida em 13,75%, teoricamente não tem tantos impactos nesse título, tá? E, dado que a taxa se mantém num nível alto, tá? Ela pode ser muito bom, pode ser um bom investimento aí para o curto e curtíssimo prazo, tá? Ou seja, ele é válido até o momento que realmente houver o início da queda da taxa Selic. Obviamente que você não pode esperar para pagar para ver, né? Você tem que realmente sentir, acompanhar o mercado para poder, caso você queira sair antes, sair no momento oportuno, tá? E, obviamente, sempre lembrando, Tesouro Selic para reserva de emergência, tá? E aqui não estou falando de investimentos propriamente ditos. Para sua reserva de emergência, o Tesouro Selic sempre é uma boa opção. Lembrando que na reserva de emergência o objetivo não é rentabilidade, né? Você ter segurança e liquidez, e isso o Tesouro Selic te dá, beleza? E por último, falando de tesouro, a gente tem o Tesouro IPCA+, assim como títulos de crédito privado, que tem a rentabilidade indexada também à inflação, tá? Por exemplo, debêntures incentivados, no caso, que a gente consegue ter essa rentabilidade pós-fixada no IPCA, na inflação, tá? E aí, isso vai depender muito do que a gente tem de expectativa de queda dos juros reais para cada prazo, né? Do ponto de vista, daqui 1 ano, daqui 3 anos, 5, 10 anos, nos vértices da curva, né? Como a gente gosta de falar, tá? Então, assim, a gente continua esperando que, com uma política monetária eficiente, onde a inflação está conseguindo ser derrubada, né, que a inflação vai continuar reduzindo, tá? Então, assim, teoricamente, você investir num título indexado ao IPCA, esse título pós-fixado, esse IPCA, teoricamente, ele vai cair, tá? Óbvio, se a gente soubesse todas as respostas, a gente não estaria aqui discutindo. Pode ser que isso não aconteça, como eu falei, se o Banco Central vê que a inflação voltou a subir por algum motivo, ele pode pesar a mão na taxa básica de juros novamente, porém, é algo também para se considerar, tá bom? E fugindo um pouco agora de renda fixa, tá? Para quem gosta mais de renda variável, então, vamos falar um pouquinho de ações, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre qual é o impacto da taxa Selic no preço das ações, tá? Novamente, como a taxa hoje foi mantida, não vai ter nenhum efeito, digamos assim, grosso modo, tá, pessoal, falando na média, assim, no preço das ações devido à taxa Selic, tá? Mas eu quero passar aqui para vocês um pouco do racional, tá? Por trás da taxa de juros no preço das ações, tá? Isso não vai ser tão útil agora, mas vai ter muito impacto assim que a gente realmente perceber que o Banco Central optou por uma queda na taxa básica de juros e a gente começar a ver esse movimento, tá? O que acontece? As ações, como que a gente faz o cálculo, como que é calculado basicamente o valor de uma ação, tá? Basicamente, como que você calcula o PU, né, o preço de uma ação? Uma ação é mensurada pelo valuation clássico, digamos assim, pela soma dos seus fluxos de caixa futuro, ou seja, você vai pegar uma empresa aí, sei lá, uma Vale da vida, por exemplo, tá? Você vai pegar todos os seus fluxos de caixa futuro, ou seja, todas as receitas que ela vai gerar mês que vem, no próximo, 2022, 2023, 2024, até a perpetuidade, tá? E você vai trazer todos esses fluxos de caixa futuros a um valor presente para hoje, trazê-los para trás a valor presente. Para você fazer esse cálculo, quem conhece um pouquinho aqui de matemática financeira, você precisa utilizar uma taxa de juros estimada, tá? Você estima uma taxa para trazer esse preço, para calcular esse preço de hoje, tá? Quando nós estávamos, por exemplo, com a taxa básica de juros em 2%, quando você faz o cálculo, né, do preço da ação, taxa e preço, eles são inversos, né? Então, assim, conforme a taxa aumenta, o preço diminui. Conforme a taxa diminui, o preço aumenta, né? Pelo próprio cálculo, como é feito o valuation da ação, tá? Então, quando a gente tinha lá uma taxa de juros a 2%, esses fluxos de caixa futuros, eles eram descontados a uma taxa baixa, né? Fazendo que o valuation, o valor teórico de uma ação, não necessariamente ele reflete o valor de mercado da ação, mas o valor teórico, ele fosse alto, né? E hoje, muitas ações, dado que a gente está com uma taxa de juros muito alta, é o inverso, né? Quando você traz todos esses fluxos de caixa futuros a valor presente com uma taxa alta, você tem aí ações com PU mais baixo. Por isso que a gente vem, durante todo esse período de escalada da taxa Selic, na média aí você vê que a Bolsa também ela teve uma série de percalços, né? Ela caiu muito, voltou, caiu,
e está aí na faixa dos 100, 110 mil pontos, porém, a renda variável acaba, digamos assim, sofrendo, né, nesse cenário de aumento de juros, devido a esse cálculo, né, de como é calculado o preço das ações, tá? E aí, o que pode ser levado como aprendizado, tá, pessoal? Se a taxa de juros está alta, vai se manter alta durante o período, porém, em determinado momento ela vai começar a cair, a gente não sabe exatamente quando e quanto tempo vai durar essa queda, essa taxa de juros vai começar a cair. Então, teoricamente, num futuro, será que pode ser daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, o que quer que seja, é esperado que o preço das ações volte a subir, né? Porque a gente vai ter taxas menores no cálculo. Então, obviamente, isso vai depender de ação para ação, mas dependendo da ação que você estiver analisando, pode ser sim uma boa oportunidade de compra você investir nessas ações hoje, porque elas estão bastante desvalorizadas, né? Obviamente, até você ter um retorno, você vai sofrer, pode ser que ela caia mais, né? Obviamente, sempre lembrando, estou fazendo toda uma análise da empresa, da solidez da empresa, estou falando aqui um ponto específico, você tem que analisar uma série de outras coisas para comprar uma ação. Mas faz bastante sentido você comprar uma ação nesse momento, né? Até a própria filosofia do Howard Marks, né? Que é um dos maiores investidores americanos, né? Que é o contrarianismo, né? Assim, poxa, é aquela história do comprar quando o pessoal está preocupado, né? Vender quando o pessoal está eufórico, e pode fazer muito sentido nesse momento de baixa de muitas ações, comprar certas ações desvalorizadas que estão desvalorizadas devido ao aumento da taxa Selic, tá? Não porque a empresa em si está com algum problema de gestão operacional, governança, o que quer que seja, tá? Então pode ser bastante interessante. Existem até algumas ações de dividendos, tá? Cuja rentabilidade do seu dividend yield, ou seja, a rentabilidade dos dividendos que ela te paga, ela é maior do que a própria Selic, tá? Inclusive nos patamares altos que nós estamos, tá bom, pessoal? Óbvio, sempre leve em consideração, como eu disse, analisar todos os outros pontos, tá? Mas o mercado está sempre antecipando, tá? Então, assim, essa escalada de juros já vem acontecendo há um tempo. Então, essa antecipação da bolsa também vai se refletindo nos preços das ações. Então, você tem que olhar tudo isso com bastante calma, tá? E nesse período, né, nesse aumento de taxa Selic, a gente tem aí alguns setores que se beneficiam e outros que nem tanto, né? Por exemplo, nesse período de alta de Selic, uma Selic mais alta beneficia diretamente empresas do setor financeiro, né? Então, por exemplo, bancos e seguradoras, né? O banco, óbvio, uma taxa Selic mais alta, ele consegue cobrar um empréstimo maior, consegue colocar spreads maiores nas operações que forem realizadas, tá? Assim como seguradoras, tá? Então, assim, pode ter sido um momento onde os bancos e seguradoras aproveitaram, né? Pode ser que se estenda por mais tempo, porém a gente sabe que em algum momento a taxa Selic vai se normalizar. E do lado oposto, né, quem que sofreu muito, né, com esse aumento da taxa básica de juros? Né? A gente tem dois grandes setores, a meu ver. O primeiro é o setor de construção civil, né? Então, o setor de construção civil, a grande maioria das pessoas, né, não tem condição de comprar um imóvel à vista, né? Vai comprar um apartamento, por exemplo, ou um imóvel que seja, e pagar à vista, a maioria das pessoas parte para o financiamento imobiliário, né? E quando você tem taxas de juros cada vez mais altas no financiamento imobiliário, isso desincentiva, né, as pessoas a comprar o imóvel, né? Fica mais difícil para a pessoa comprar o imóvel, para ela adquirir o imóvel através do financiamento, e diminui o consumo, as vendas diminuem, então a construção civil sofre bastante, tá? E o outro setor que acaba sofrendo bastante é o setor do varejo, né? Quem aí acompanha aí as ações que já foram queridinhas da Bolsa, né, como uma Magalu, uma Via Varejo, a gente vê que são ações que se desvalorizaram assim 60%, 70%, 80% desde que se iniciou esse período de escalada de juros, né? Porque é a mesma coisa, né? A grande maioria das pessoas muita gente que consome, né? Poxa, o cara que vai lá na Casas Bahia para comprar uma geladeira, né? A maioria das pessoas que vão comprar uma geladeira, ela faz lá o carnê, o financiamento, né? Não é aquela pessoa que vai lá e paga à vista. Então, quando o juros está mais alto, novamente, se desincentiva a pessoa, né? A comprar aquele eletrodoméstico, produto que quer que seja. Então, o consumo em si diminui, o lucro das empresas diminui, tá? Obviamente, para quem tiver estômago para essas empresas, e sempre lembrando que uma empresa que se desvaloriza, não quer dizer que ela vai virar o jogo, até porque ela tem que sobreviver até o momento de virar o jogo, né? Se a empresa quebrar no meio do caminho, não vai ter volta. Porém, teoricamente, são empresas que, em um segundo momento, caso a gente realmente tenha alcançado o pico aí da taxa Selic, quando aos poucos a gente começar a ver a taxa Selic voltando a cair, elas podem aí ser beneficiadas nesse cenário contrário.
Beleza, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, se vocês mandaram alguma coisa. Mal, o DIF33 vai cair? Cara, difícil de dizer, não consigo te precisar isso. A gente vai ter que ver no dia a dia, né? Tesouro pré-fixado compensa pegar agora? Cara, se você olhar as taxas que a gente tem hoje no Tesouro, né? Você tem aí tesouro prefixado pagando algo em torno de 12%, 13%, tá? A meu ver, obviamente, nem posso dar recomendação de nada. A meu ver, eu acho um pouco perigoso, um pouco complicado você partir para um pré-fixado agora, dado que você está em taxas ainda abaixo da taxa Selic atual. Tá? Falando de tesouro pré-fixado, óbvio, você pode encontrar, talvez, no mercado secundário, tá? Em títulos de crédito privado, com rentabilidades pré-fixadas, rentabilidades maiores, tá? Talvez 14%, 15%, 16%, porém, tome muito cuidado, né? Muitas vezes são ativos de prazo mais longo, aí 2025, 2030, ativos de empresas aí menos sólidas, digamos assim. Então, não olhe apenas a rentabilidade, tá? Então, assim, eu acho um pouco complicado o pré-fixado agora. Quem sabe quando tiver um pouco mais de visibilidade da queda da taxa Selic. Até porque esse movimento, pelo menos a meu ver, com apenas a divulgação do número aqui, ainda não está claro, né, como eu falei, se a gente chegou no pico, se o Banco Central já vai começar a reduzir a taxa, se vai ser mantida nessa faixa por um tempo. Como eu falei, vai depender da ata do Copom, vai depender dos próximos indicadores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, recapitulando, né? Selic, manutenção em 13,75%. O Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, aumentou em 75 pontos base os juros americanos. Né? Os Estados Unidos, num momento diferente aqui do nosso, tá? Mas, pensando em taxa Selic, a gente tem todos esses impactos que eu passei aí para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrar aqui. Novamente, queria só, antes de encerrar, queria só deixar os nossos contatos, né? Quem está acompanhando pelo Instagram, no Instagram da Lura Educação, não deixa de seguir a gente, manda um direct para a gente se tiver interesse. Poxa, a gente tem aí uma série de produtos, maneiras de ajudá-los, tá? A gente tem, por exemplo, nosso próprio curso de investimentos, que é o curso Método da Lura, e comece a investir hoje, tá? Quem tiver interesse acompanhando pelo Instagram, é só mandar um direct, ou é só clicar na janelinha que vai aparecer aí para você conhecer mais o curso, tá? Quem estiver acompanhando pelo YouTube também pode conhecer mais aqui na nossa casa, no nosso site da Lura Capital, a Lura Educação. Siga a gente no Instagram, no YouTube, tem bastante conteúdo praticamente todo dia, para você ficar cada vez mais por dentro do mercado financeiro e tudo que está rolando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bastante feliz de conversar aqui com vocês e a gente volta a se falar na semana que vem. Tchau, tchau.